Encontrando-se às portas da morte, Alexandre Magno convocou os seus generais e comunicou-lhes os seus 3 últimos desejos. O primeiro dizia que seu ataúde fosse levado aos ombros e transportado pelos melhores médicos do reino. Já o segundo dizia que os tesouros que tinha conquistado, prata, ouro e pedras preciosas, fossem espalhados pelo caminho até sua tumba. E o terceiro pedia que suas mãos ficassem balançando no ar, fora do ataúde e à vista de todos. Um dos seus generais, assombrado por tão insólitos desejos, perguntou a Alexandre: por qual razão pretende que assim se faça? Alexandre explicou. Primeiro, quero que os mais eminentes médicos carreguem o meu ataúde para que percebam que perante a morte não tem o poder de cura. Segundo, quero que o solo seja coberto por meus tesouros para que todos possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui permanecem. Terceiro, quero que minhas mãos se balancem ao vento para que as pessoas possam ver que viemos com as mãos vazias e com as mãos vazias partimos. O tempo é o presente mais precioso que temos porque é limitado. Podemos ganhar mais dinheiro, mas não mais tempo. Quando dedicamos tempo a uma pessoa, estamos oferecendo uma porção de nossa vida que nunca poderemos recuperar. Nosso tempo é nossa vida. E o melhor presente que se pode oferecer a alguém é o teu tempo. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta para você, caríssimo telespectador, um programa dedicado ao advogado e ao judiciário. Por isso que o tema é o advogado e o judiciário. E para conversarmos a respeito deste tema, convidemos um excelente e nobre advogado, que é o doutor Maicel Anésio Tito. É um advogado experiente, como você vai observar durante o programa, mas eu vou dizer alguma coisa a respeito do currículo dele. Possui graduação em Direito pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas. Atualmente é professor titular da Faculdade Estácio Euro Pan-Americana de Humanidades e Tecnologias. Atua no segmento de Direito Empresarial há 25 anos. Chegou ao cargo de advogado sênior em multinacional no segmento de material bélico. Atua como advogado de grupos de empresas do ramo de rádio e televisão. Dispõe de grande atuação no segmento de recuperação de empresas, atuando como administrador judicial para o Poder Judiciário. Tem especialização em crimes tributários, crimes falimentares e direito do trabalho. Atua há vários anos na assessoria de empresas de construção civil, rádio e televisão, mineração e comércio, entre outros que atua. Como vai, doutor Tito? O senhor está bom? Muito bem, desembargador. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. A honra é minha, porque um advogado como o senhor, que atua já há algum tempo na área do direito, se torna muito importante pelo fato do senhor ter adquirido uma grande experiência e maturidade também no seu mistério. Daí porque nós o convidamos para conversarmos a respeito deste tema, o advogado e o judiciário. Eu vou agora colocar para o senhor o seguinte. O programa Direito e Justiça em Foco tem tido a felicidade de conversar com excelentes profissionais do direito,
referidos expertos em assuntos diversos, têm nos informado e, por conseguinte, ao telespectador, procedimentos e fatos que realmente asseguram a boa administração da justiça. Mas também, algumas vezes, fomos surpreendidos com declarações de advogados que revelaram a insatisfação no tocante ao atendimento e procedimento de funcionários públicos no exercício de suas funções. Então eu pergunto, diante desta premissa, peço ao eminente advogado Dr. Tito que fale algo a respeito desta máxima. Desembargador, na verdade, hoje, depois de 7 anos à frente de cargos na Ordem dos Advogados do Brasil, eu posso dizer com absoluta certeza de que a exceção é o mau funcionário público. A regra é que sejam bons, esforçados e dedicados. Mas essa pequena exceção de funcionários públicos que desobedecem às normas, às leis orgânicas, são aqueles que mais aparecem para os advogados por grupo. Isso prejudica muito a imagem do Judiciário, da Polícia, do Ministério Público e de outros órgãos altamente respeitáveis do país. É lamentável, porque quer a prerrogativa do advogado, pelo Estatuto do Advogado, quer pela LOMAN, nós temos uma consciência bastante importante. Eu digo nós, que é o tripé da justiça. O tripé da justiça é formado pelo advogado, eu coloco o advogado em primeiro lugar, pelo Ministério Público e pelo Judiciário, pelo magistrado. Então, quer dizer que esse tripé da justiça tem que funcionar de forma redonda, não é? Porque nós temos que levar ao jurisdicionado o melhor, mas o melhor de conformidade com aquilo que eu disse. Quer dizer, o tripé da justiça é homogêneo e com as intenções regradas pela LOMAN, que o senhor conhece muito bem o que significa a LOMAN. Eu vou até falar a respeito da LOMAN. É o artigo 35 que eu vou lembrar. Não preciso lembrar a você, querido aos nossos Tito, telespectadores. mas nós temos que lembrar aos nossos telespectadores. Que são os deveres do magistrado. Primeiro, cumprir e fazer cumprir com independência, serenidade e exatidão as disposições legais e os atos de ofício. Não exceder injustificadamente os prazos para sentenciar ou despachar. Determinar as providências necessárias para que os atos processuais se realizem nos prazos legais. Este, o mais importante que eu entendo, doutor Tito, tratar com urbanidade as partes, os membros do Ministério Público, os advogados, as testemunhas e os funcionários e auxiliares da Justiça, e atender aos que procurarem a qualquer momento quanto se trate de providência que reclame a possibilidade ou possibilite solução de urgência. Para mim, este inciso, que é o 4 do artigo 35 da LOMAN, é o mais importante, é o mais salutar, que aí demonstra essa homogeneidade do tripé da justiça. Bom, dito isto, o que é que o senhor acha, em primeiro lugar? Eu acho que eu gostaria até de separar alguns temas, porque existem coisas que são diretamente ligadas à impossibilidade física, impossibilidade material da justiça, e outros temas que são ligados efetivamente a profissionais da justiça que não cumprem com suas obrigações legais. Então são coisas diferentes. Acho que no primeiro lado, nós temos a grande maioria do Poder Judiciário, das autoridades policiais, dos membros do Ministério Público, que atuam com boa vontade, com interesse, mas é humanamente impossível a eles cumprir e fazer cumprir os prazos processuais. Eu tenho conhecimento na minha jurisdição, como vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Barueri, que juízes chegam a demorar 12 meses para proferir um despacho de mero expediente, o que é inaceitável. Mas seria inaceitável dentro de uma justiça ideal, onde eu tenha a estrutura necessária para trabalhar. Mas aonde falta tudo, e com devido respeito, não é uma crítica, mas sim uma constatação, no Poder Judiciário se falta um pouco de tudo.
e isso tem dificultado muito a ação de magistrados e pessoas bem intencionadas em todos os segmentos. Agora também tem o outro lado, tem aquela questão do profissional que não respeita o advogado, que entende que advogado é um ser de segunda linha. Nós somos a elite, nós somos profissionais concursados e o advogado não prestou concurso, então ele não é uma pessoa útil. Opa, como não? Não, mas é uma realidade. Eu recebo na Ordem dos Advogados do Brasil, na minha subseção, cerca de 20 reclamações mensais sobre isso. E das coisas mais cruéis que o senhor possa imaginar. Humilhantes, para não dizer outra coisa. Claro que encaminhamos todas elas à corregedoria para as providências, mas eu diria que esse trauma, esse mal-estar fica no profissional do direito, que recebe uma cápsula de minúcios pesada. Exato. Eu quero então interferir nessa sua fala e quero que o telespectador compreenda o motivo. Eu entendo que a nobre classe do advogado, ou advogado, ele é essencial à justiça. Não fosse o advogado para regular e dar uma conotação importante ao seu direito, ao direito do jurisdicionado, não haveria justiça. Então, eu faço aqui uma trilogia: advogado, direito e justiça. Não há justiça sem a presença do advogado. Não sei se eu estou aqui colocando de uma forma exaltada ou não, mas a verdade é essa. Não há justiça sem a presença do advogado. Eu fico bastante grato, doutor Tito, porque nós estamos conversando exatamente... Mas se me permite só um ponto. Sobre sobre a Lomã, um ponto importante. É certo, e a voz corrente entre os advogados que exercem a advocacia em âmbito nacional, que é mais fácil ter uma entrevista com o ministro do Supremo Tribunal Federal do que com o juiz de primeira instância. É mais fácil despachar com um dos ministros do Supremo ou do Superior Tribunal de Justiça, sem nenhum demérito ao magistrado de primeira instância, mas são órgãos especiais, órgãos constitucionais, órgãos que têm um acesso restrito. É mais fácil se entrevistar com eles, muitas vezes, do que se entrevistar com o juiz de primeira instância. O senhor tem uma experiência muito grande, o senhor está bem perto da magistratura, o senhor está todo dia no fórum, então o senhor é autoridade para falar sobre isso. E eu lamento muito, porque eu acho que os magistrados de primeiro grau de jurisdição, eu que faço parte do judiciário, e com muita honra, mas nesse momento que me apresentam essa revelação, eu fico triste. Porque a ideia é que os magistrados de primeiro grau obrigatoriamente terão que atender os advogados. Isto eu digo e repito, obrigatoriamente. Faz parte da nossa idealização, da idealização da magistratura brasileira. A magistratura brasileira é séria, muito séria, composta por juízes sérios. Não é? Então, temos que tomar conhecimento disto e levar a quem de direito. Eu espero que o presidente do Egresso Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, meu querido amigo, desembargador José Renato Narini, esteja assistindo hoje este programa. Espero também que o nosso querido desembargador, corregedor da Corregedoria Geral de Justiça, também assista e procure verificar o que está acontecendo. O vice-presidente também, desembargador Eros Picelli, que é nosso amigo, pessoa simpaticíssima, homem culto, bastante correto, muito correto, aliás, todos são, não é? Que tomem uma decisão para averiguar esse tipo de coisa. Bem, mas vamos dar continuidade. O senhor falou em Barueri, me interessa muito aquilo que o senhor disse, viu? Vamos tratar de algumas coisas a respeito de Barueri. Doutor Marcial, você já faz parte da diretoria da Ordem de Barueri. É exatamente essa pergunta que eu quero fazer. Há mais de 7 anos. E exerce a advocacia do local há mais de 27 anos. Como advogado, define o poder judiciário da região. Naturalmente, você já deu uma conotação. Mas eu gostaria que você se estendesse um pouco mais. Até quero clarear dizendo uma coisa.
Eu estou falando do Poder Judiciário em geral, porque, na verdade, o advogado atua no país todo, atua no estado todo, em todas as comarcas, em todas as cidades. Cidades como Barueri, ou comarcas como Barueri, até tem uma relação melhor entre advogado e juiz, porque são cidades menores. Eu, por exemplo, que estou lá há 27 anos, não tenho queixas de recebimento, de juízes que não recebem, essa coisa não. Ótimo, muito bom. Mas a gente sabe que, no geral, no estado de São Paulo e no Brasil todo, essa queixa recorrente é muito grande. Muito bem. Voltando a Barueri, há uma característica muito clara. Barueri cresceu dos anos 80 para cá de forma assustadora, né? Tanto por conta da guerra fiscal, que levou para lá empresas que buscavam uma redução de impostos, de ISS, e com essa redução de impostos, essas empresas foram para Barueri, empresas de grandíssimo porte. Sim. E isso aumentou a arrecadação da cidade e tornou a cidade grande de uma hora para outra. E o judiciário se manteve do mesmo tamanho. Hoje nós temos 6 varas, nenhuma especializada, e isso é o que toca a cidade, e 2 varas criminais. Poxa. Então o senhor imagina que... É muito pouco pelo que nós temos falências que chegam a R$1 bilhão, com passivos superiores a R$1 bilhão, que envolvem milhares e milhares de habilitações, discussões, divergências e processos paralelos relativos. Ao mesmo tempo, o juiz que tem essa importante dever de decidir, volta e deixa a caneta para poder apreciar um caso que também não deixa de ser importante, de uma violência doméstica, para deferir uma liminar de, por exemplo, afastamento do lar. Então, o mesmo juiz que, ora, está lidando com um contrato de milhões de dólares, no momento seguinte está ali discutindo uma questão relativa a um liquidificador que foi comprado e deu um defeito e tem uma questão de consumidor em curso. Então, a falta de especialização das varas e a falta de funcionários faz com que realmente a comarca de Barueri ande mais travada e muito mais devagar do que o normal. Então, o senhor sugere que deve haver na comarca de Barueri varas especializadas em determinados aspectos, como o senhor coloca. Sim, e alguns pontos. A vara de execuções, o anexo fiscal de Barueri, salvo engano, é o segundo mais sobrecarregado do estado de São Paulo. Que não é culpa do magistrado, no caso? Não é culpa, não. É que simplesmente que o volume de execuções fiscais que nós temos é imenso. Exatamente. É insuperável. Então, mas a mídia tem noticiado que existem processos envolvendo grandes glebas de terras nas regiões de Alphaville e Tamboré. O senhor tem conhecimento desses processos? Tenho, atuo em alguns deles, na condição de advogado, e, de fato, existem processos envolvendo milhares de metros quadrados, mais de 10 milhões de metros quadrados, Nossa. em alguns casos, e cuja discussão é brutal. Ou seja, de um lado você tem, às vezes, uma pessoa simples e, do outro lado, grandes grupos econômicos reconhecidos nacionalmente. E aí entra um segundo lado da justiça que me surpreende às vezes. Não é uma crítica, é só uma constatação. E também faz parte da nossa vida. É mais fácil acreditar que a grande empresa milionária, a grande empresa multinacional, a grande empresa que tem acionistas e investimentos pelo país todo, seja proprietária de uma gleba, do que o legítimo proprietário. Talvez a justiça, muitas vezes, feche os olhos para a realidade, porque já parte de uma verdade pré-concebida de que o rico é o dono da terra e não o pobre. Mas lá há muita posse, né? Ou Sim, não? Há muita posse. Na verdade, há muita posse, mas há também muita sobreposição de títulos de propriedade sobre essas posses. Então, a partir de 80, com a valorização das áreas na região de Barueri, houve uma grande sobreposição, quer dizer, várias empresas, pelo menos que diz a perícia que foi realizada em um processo, levaram suas matrículas, foram estendendo suas matrículas para abraçar mais terras e, obviamente, mas matrículas de proprietários, não é? Essa é a questão. Quer dizer, só dizendo, existe nessas ações judiciais, quer dizer, tem um grupo de ações que foi levado à perícia, a juíza reuniu diversos processos de grandes empreendedores contra um determinado proprietário, ou posseiro, ou seja o que for. E esse processo foi levado à perícia. Foi feita uma extensa perícia para a verificação da propriedade e origem dessas terras. O senhor parece que trouxe aqui um laudo pericial para que a gente pudesse conversar. Esse laudo não a respeito, pericial. mas... com licença.
esse laudo. E o que acontece com os laudos periciais? Eu vejo que é volumoso aqui e o perito deve ter tido muito trabalho para poder dar o seu ok, não é? A sua decisão final, não é? Nós estamos falando de um perito judicial. Então, essa prova aqui não é uma prova particular, é uma prova realizada pelo perito da confiança do juízo. Certo. Então, um perito nomeado pelo juízo, compromissado, e que realizou a prova baseado nessa premissa de fidelidade judicial. O que contém, qual a decisão final desse perito? Que eu nem vou mencionar o nome. O perito foi extremamente corajoso ao brigar com todas as empresas que se dizem as renomadas empresas da região, as antigas proprietárias e latifundiárias da região, e demonstrar que essas empresas, em alguns casos, trouxeram matrículas de outras cidades, de São Paulo, de bairros de São Paulo, e estenderam essas matrículas até Barueri. Mas como é possível isso? Não é possível, mas é feito. Né? Esse é o problema. Mas foi constatado nessa perícia? O perito constata e recomenda, inclusive, que essas matrículas sejam levadas à Corregedoria Geral de Justiça para apreciação. Mas foi levada à Corregedoria Geral de Justiça? Já existe uma representação para que se inicie a análise disso, mas esse laudo é relativamente recente. Doutor Tito, é um assunto muito importante e muito grave. Pois não. Eu gostaria de continuar, eu vou chamar um pequeno intervalo e nós vamos continuar exatamente desse ponto sobre a perícia, porque é muito grave. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Retornamos. Doutor Tito, como é possível que áreas originalmente situadas na freguesia do Ó, em São Paulo, tenham chegado até Alphaville? Esta é a continuação daquilo que nós estávamos conversando no final do primeiro bloco, que eu só estava falando a respeito de perícia, de uma perícia muito bem feita pelo expert no assunto. Então continue explicando, porque o assunto, na minha ótica, é grave, é muito grave. Como que uma área de São Paulo, de repente, está numa matrícula, segundo eu entendi, em cartório de Barueri? Não em uma matrícula, em várias, né? Bom, são várias, na verdade. Mas é mais grave ainda. Mais grave ainda. Isso já foi desmembrado e etc. Mas, de acordo com o seu perito, nós estamos sempre baseados aqui no laudo pericial e nas conclusões do perito da Justiça, e não no perito particular. Sim, claro. Estamos baseados num documento que existe, que está no mundo porque está nos autos. Exatamente. Mas, desembargador, na verdade, esse perito conclui com clareza que os documentos de São Paulo foram sendo ampliados, modificados e levados até chegar em Barueri. E lá houve um grande desmembramento de áreas, com a alteração do nome dos rios e córregos que passam na região. Nossa. Então, quando eu mudo o nome do córrego, eu mudo a confrontação natural de uma área. Claro. Eu digo, olha, essa área segue até o córrego X. Se o córrego X não é mais aqui, é 50 quilômetros para frente, minha área foi 50 quilômetros para frente. Não é o caso, não é tanto, mas é exatamente disso que se fala. Se fala que houve uma grande modificação na denominação e até mesmo no curso de córregos na região. Se o senhor me permite, só mais um detalhe. Sim, fique isso. à vontade. O perito parte de um mapa do GEGRAM, do 1970. É um voo de 1970, antes da especulação imobiliária na região. Antes daquilo se tornar uma área de grande valor. E esse mapa do GEGRAM constata com clareza aonde estão os córregos que fazem divisa com a propriedade do meu cliente, que é o denominado Sítio Barreiro. Na sequência, a Implaza criou um novo mapa, ou geriu um novo mapa nos anos 80, já na época da grande expansão imobiliária, do início, aonde esses córregos são alterados. Ou seja, a localização e o nome desses córregos são alterados. De forma que isso permitiu a ampliação de propriedades que não eram ali, que não se situavam naquele local, em detrimento do meu cliente. E aí o senhor fala, mas como é que são duas plantas, né? Uma do GEGRAM
a outra da Implaza, como é que você tem certeza qual é a mais correta? Mas então o senhor tem um cliente que está passando por Eu tenho uma esse pessoa, problema. um senhor humilde, com muita idade, que está passando por esse problema. E que talvez não esteja vivo, Deus permita que esteja, mas que talvez não consiga estar vivo para ver o final do processo, que já dura vários anos. Uhum. Como é que você tem certeza? O Instituto Cartográfico, o IGC, forneceu uma declaração sobre o nome dos córregos que passavam na região ao perito. Informou o perito, olha, realmente aqui foi mudado, esse córrego não é esse, é esse. E tudo isso ficou claro no laudo pericial, que demonstra a existência de uma ampliação indevida de áreas, que se acaba, na pior, é grave, isso é grave. Eu estou Porque essa abismado. área desenhada pelo perito, ou mapeada pelo perito, a área original do meu cliente, teria dentro dela parte do Tamboré 3, que é um condomínio já instalado, parte do condomínio Gênesis 2, o Tamboré 10 inteiro e parte do polo empresarial de Alphaville. Porque essas áreas, segundo o perito, estariam dentro dos limites geográficos da área reclamada pelo meu cliente. Essa perícia ainda não foi homologada, uma perícia que está nos autos, não foi homologada ainda, mas trata de forma muito clara dessa situação. E vai mais o perito. O perito pega uma das matrículas, se não me engano, a 82326, e tenta desenhar essa matrícula no mapa. Fazer um mapa da matrícula, ou seja, eu vou fazer o desenho da área objeto da matrícula. E quando ele faz isso, ele chega à conclusão de que é impossível fechar. Porque a matrícula começa, mas não termina, ela não tem um fecho de área. E isso demonstra que tudo isso foi improvisado, né? Isso foi feito de uma forma pouco técnica, que não passou pelo devido processo legal de retificação de área, e que as matrículas foram feitas de forma a atender, talvez, interesses de terceiros. Nós podemos chamar isso de grilagem, doutor? Ou não? Eu diria que é uma grilagem legal, né? Uma grilagem com áreas de legalidade, não legal, mas, não, mas então, com áreas de legalidade. Exatamente. Eu organizo a minha documentação para fazer de conta que eu sou proprietário, que eu não sou um grileiro. Né? Porque, na verdade, são grileiros com títulos de propriedade. Mas isso está... Eu já fiquei... O telespectador me conhece, sabe como eu sou, e eu, de repente, com uma notícia dessa, fico um pouco atônito, abismado. Porque isso aí é totalmente ilegal, é uma fraude. É uma fraude. E tenho certeza absoluta que o Judiciário de Barueri e também aqui em segundo grau de jurisdição, a partir do momento que tomarem conhecimento desses fatos, irão modificar no sentido de dar a cada um o que é seu. Aplicar aí a regra de ouro. Nós temos fé na justiça, acho que a fé na justiça nunca se abala. Acho que todos os membros da classe dos advogados sabem que, mesmo diante dos percalços existentes, a justiça sempre prevalece. Então, nós temos fé que essas conclusões periciais serão efetivamente aceitas pela justiça, comprovadas que já estão, e que isso gerará uma modificação nas matrículas hoje existentes na região. Veja, telespectador, eu convidei o doutor Tito para que ele falasse a respeito de considerações sobre a advocacia e o judiciário. E, de repente, nós chegamos a um ponto, um fato importante, porque vocês sabem muito bem que eu sou um profissional do direito, sou desembargador do Tribunal de Justiça, embora aposentado, continuo no Tribunal de Justiça, não sou advogado, mas eu tenho a intenção de levar a público esses interesses públicos ligados ao Poder Judiciário, ou seja, dizendo que o Poder Judiciário é realmente um poder confiável. Vocês são testemunhas desse fato. Eu entendo que o Poder Judiciário é confiável, sim. Apenas que não chegam determinadas informações, entre parênteses, mazelas, não é? Como esta, que eu estou surpreso
E estou contente por acontecer isto e levar a você, caríssimo telespectador, e também ao judiciário, não é, esses fatos. É lamentável essas coisas acontecerem, doutor Tito. Eu até ia perguntar aqui qual é o tamanho dessas áreas, né, de que estamos falando. Mas o senhor já... Eu estou falando em 10 milhões. O senhor já me disse, né? 10 milhões. É uma área bastante extensa. Agora, o senhor, desculpe eu fazer perguntas que talvez sejam até repetitivas. Essa perícia já surtiu efeito? Não surtiu. Por que não? Porque ainda está na fase de críticas, né? Que está recebendo as críticas das partes e depois será apreciada pelo magistrado competente. Então, eu acredito que após a apreciação do magistrado deverão surtir os devidos efeitos. Né? Agora, me diga uma coisa, doutor, óbvio, foi detectada uma fraude nas mudanças dos nomes dos córregos da região, então. O perito judicial afirma que sim. Esse perito? Esse perito da justiça. Ele afirma que houve uma mudança do nome dos córregos. E exatamente com o objetivo de alterar os limites naturais das áreas. Então, mas me diga como foram abertas estas matrículas sem as devidas demarcações de áreas? É uma resposta que eu não tenho. Essa é uma resposta que, de fato, é uma incógnita. Eu acredito que foram todos induzidos a erro, né, por conta de laudos e apontamentos de peritos anteriores, possivelmente. Mas eu não posso afirmar isso, quer dizer, eu não tenho essa... Esperemos, então, que essa perícia não seja modificada. Não é? É um desejo de todos, né? Na verdade, nos parece que pela robustez das provas trazidas pelo perito, pelo aprofundamento que ele realizou na análise documental, desde a origem das terras até o presente momento, que isso não tem como ser alterado. Doutor Tito, nós sabemos muito bem, e o telespectador também sabe, e todos os profissionais de direito sabem também, não é? Que nós temos um cartório para registro destas matrículas. Não é? Então, a minha pergunta aqui é a seguinte: qual foi o principal cartório usado para criar essas matrículas? As matrículas vieram de São Paulo para o cartório de Barueri. Então, o principal cartório que teria sido alvo dessa criação indevida, de acordo com o perito de matrículas, seria o cartório de Barueri. O alvo? O alvo. Mas a origem é de São Paulo. São Paulo, elas vêm de... Porque o senhor me disse isso, hipoteticamente, os imóveis, os terrenos, não é, localizados em São Paulo. São Paulo. E eles foram, então, transferidos para a comarca de Barueri. Isso, porque, na verdade, a São Paulo vai se estendendo até uma região próxima, relativamente próxima a Barueri, por causa... São pontas do mapa, né? E ali se conseguiu se estender aquilo até chegar a um determinado córrego, até um determinado acidente geográfico que coincidiria... Que são as fronteiras, né? Exatamente. Coincidiria com novos dados que foram acrescidos no mapa supostamente foram acrescidos no mapa da Implaza seguinte. Então, eu deveria perguntar para o senhor quantos cartórios participaram. Mas, pelo que o senhor está me dizendo, então foram 2 cartórios. 2 ou mais. Eu não saberia dizer o número de cartórios, porque é uma sequência narrada pelo perito, que eu teria que me estender mais para começar desde um inventário onde essas áreas foram herdadas, até a forma como isso foi desmembrado em diversas regiões de São Paulo. Eu sou obrigado a perguntar ao senhor se a Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo já tem ou já tinha conhecimento desses fatos. Eu creio que não tinha, até porque a Corregedoria é muito atuante, né? Quando ela toma conhecimento de um fato, em regra, ela apura. Nesse segmento de matrículas que nós estamos discutindo, eu creio que não tinha, mas já há um pedido do meu cliente para que essas questões sejam apreciadas pela Corregedoria de Barueri, inicialmente, que é a Corregedoria... Sim, a Corregedoria de Barueri há uma corregedoria lá. E que avalie se existe ou não algum tipo de irregularidade nos termos do que o senhor perito afirmou. Muito bem. Agora, então,
há alguma matrícula entre essas abertas irregularmente que envolve grandes áreas, o senhor já disse. O senhor pode revelar o número da matrícula, também o senhor já disse, não é? Porque o senhor falou que o número é 82326. 82. É uma delas. São várias. Uma delas, né? São várias. É uma delas, são forma várias, um mosaico, né? de matrículas que estão sobrepostas à área do meu cliente. Telespectador, de repente, o Direito e Justiça em Foco toma conhecimento de algo grave que está acontecendo em uma comarca cuja jurisdição, com certeza absoluta, não tem culpa nenhuma, porque são fatos que foram levados ao magistrado de lá e, de repente, ele ainda até agora não teve oportunidade de averiguar, analisar e tomar a sua decisão segundo a convicção do magistrado. Mas é um fato grave. Portanto, se os magistrados de Barueri estiverem assistindo esse programa, eu gostaria que desse maior atenção, porque eu acredito no Poder Judiciário. Eu acredito na eficácia do Poder Judiciário. Eu acredito na confiabilidade do Poder Judiciário. Eu acredito na magistratura de São Paulo, na magistratura do Brasil. É séria. Acredito. Acredito e passo a você, caríssimo telespectador. A magistratura é séria e é comprometida com seus deveres e obrigações e a seriedade. Então vamos continuar agora com a nossa... Eu gostaria de fazer as suas palavras como minhas, porque eu também acredito no judiciário e acredito na justiça. Muito bem. Mas o senhor é um grande advogado, o senhor é excelente advogado. O senhor, eu não esperava outra coisa do senhor. Doutor Tito, vamos lá. Vamos fazer, então, já que nós estamos conversando a respeito do advogado e o judiciário, eu faço a seguinte pergunta ao senhor. É certo que oficiais de justiça da capital do estado de São Paulo e de algumas comarcas do interior não atendam às expectativas regradas em lei? É certo, mas... Como eu disse no início, eu acho que sempre nós estamos falando de uma minoria de pessoas. Nós não estamos falando da maioria. Claro. Nos 27 anos de profissão, eu conheci centenas de oficiais de justiça sérios, corretos, rápidos, ágeis, comprometidos com a justiça. Que bom. Conheci muitos. Que bom. Há sempre a exceção, como também há exceções na advocacia, como há exceções em todos os segmentos. Claro, a exceção também no judiciário. Hoje os recursos nos permitem muitas vezes solucionar questões até com maior simplicidade. Eu tive um caso recente, até um fato típico. O oficial judiciário não localizei a empresa X, no endereço X, ou seja, esse endereço não existe. Aí você vai no Google Maps, lá, né, no Google Earth, localiza, tira a foto da empresa. Nosso grande amigo. Exatamente, tira a foto da empresa, da fachada da empresa e junto, senhor oficial, está aqui a foto da empresa funcionando no endereço tal. E resolve, quer dizer, aí o oficial acaba cumprindo. Claro. Isso não deveria acontecer, quer dizer, o oficial deveria ter esse comprometimento, mas nós também sabemos que muitas vezes, saindo para procurar um endereço em São Paulo, nós mesmos não achamos. Então, a gente tem que olhar com alguma cautela, porque a parte tem a ansiedade de ver cumprido o seu mandado. Claro. Mas nem sempre a culpa é só do oficial. Muitos são culpados. Não vou dizer que não tem oficial ruim, tem, claro. Mas eu diria que a grande maioria é comprometida e a grande maioria age dentro dos limites legais. Eu sempre costumo aqui invocar a reflexão de um grande filósofo que viveu nos anos 339, 40 antes de Cristo, Aristóteles, o grande amigo de Alexandre o Grande, o que ensinava Alexandre o Grande desde a tenra idade, Aristóteles. Então, tenha essa reflexão. A função de um citarista é tocar cítara. E a de um bom citarista é tocá-la bem. Ora, então, que se toque bem a parte do judiciário, isso do tocante aos oficiais de justiça que nós estamos conversando e também nos demais prosseguimentos. Doutor,
O senhor tem notado os empecilhos que os advogados se defrontam no decorrer do exercício profissional perante o judiciário? Sim, diariamente, quer dizer, dentro até da minha função de órgão de classe. Senhor, no início o senhor já falou a respeito de alguma coisa. A gente constata diariamente, primeiro, que o advogado muitas vezes não é respeitado nos termos do que a Constituição determina, né? Como o senhor disse, do tripé da justiça. Então, o advogado muitas vezes não recebe esse tratamento e é tratado como cidadão de segunda classe. Muitos juízes sequer recebem o advogado ou se aceitam conversar com ele sobre a causa, né? E muitas vezes é necessário despachar uma liminar, muitas vezes é necessário passar um dado relevante que só o advogado, que essa é a função dele, é a função constitucional, pode entregar ao juiz, né? Ao sentimento da causa, a importância da causa, às vezes não fica clara no papel, né? E por isso se prevê que o juiz deve receber o advogado. Então, acho que quando isso falha em parte a justiça. Muito bem. Doutor Tito, o senhor hoje nos brindou com a sua capacidade intelectual, com a sua experiência, com a sua maturidade, repito, e o senhor nos trouxe uma revelação muito importante para o programa Direito e Justiça em Foco, porque determinados aspectos como estes, que não são divulgados pela mídia normalmente, nós fazemos porque nós estamos descompromissados com qualquer tipo de coisas que envolvem outros compromissos. Não é? Então, nós podemos falar sobre estas particularidades que o senhor apresentou hoje e levar, naturalmente, a público, porque, felizmente, nós estamos num Estado democrático de direito. Não é verdade? Então, eu pediria ao senhor, então, as suas considerações finais para que eu possa encerrar o programa. Desembargador, em primeiro lugar, agradeço pelo espaço, agradeço pelas suas brilhantes intervenções e perguntas, agradeço por permitir que se divulguem fatos relevantes ao interesse da justiça e reafirmo aqui a minha fé, não só a minha como a dos advogados, de que a justiça sempre prevalece. E de que, às vezes, pequenos erros de pequenos operadores da justiça, porque esses são pequenos, não podem interferir na grandeza que é o Poder Judiciário. Esse é o pensamento que eu tenho. Muito bem. Então, em meu nome, e posso até ter a ousadia de dizer em nome do Judiciário Paulista, eu agradeço muito a sua presença aqui e estas revelações, que serão encaminhadas a quem de direito. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado pela sua atenção. Ne m'en veux pas, je n'ai pas voulu te faire